Parem as máquinas, informação de última hora, informação aqui do canal Raiz Tricolor. Vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, estava aqui com a minha camisa do Super Ezio, jogando videogame. E, enfim, fui gravar o vídeo aqui do final da tarde, voltei a apurar sobre a questão de Nino, tava pra poder fechar, né? Tava só na guarda da notícia de fechar a negociação, mas ela melou. Fim das negociações, pelo menos por enquanto, né? Obviamente, negociação é um negócio complicado, isso pode ser reaberto, etc. Mas, ao que parece, a notícia, pelo menos que eu tenho, é de que o jogador não irá para o Tigres. Fluminense não chegou a um acordo com o Criciúma. Então, esse é o... esse é o negócio, o momento. Então, tá fora. Tá fora. Não vai acontecer. Vamos lá, deixa eu te explicar isso daqui, beleza? Vamos embora, roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação tricolor de coração. Aqui embaixo tem um link que eu vou fazer um pedido aí pra você colocar, que é o link do 1xBet, pra você ir lá fazer a sua aposta, depósito, enfim. É uma casa de aposta que patrocina aqui o canal, combinado? Vai lá e se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, tem outras notícias nesse vídeo também, mas eu já vou começar pela de Nino, por mais que eu saiba que é a mais importante e tal. Depois eu completo com outras notícias que são importantes também nesse vídeo. A negociação melou. Qual que é a informação que eu tenho de momento? A operação de Nino, a forma ali que seria negociado, não aconteceu. Tem todas as informações da minha apuração hoje de manhã, mas fazendo uma recapitulação muito básica, o Tigres ofereceu uma proposta de 5 milhões de dólares. O Fluminense achava, né, que o jogador valia mais do que 5 milhões de dólares. Só que entendia que nesse momento não chegaria uma outra oferta e tal, enfim, essa interessou o jogador e tal. Ponderou e viu que se o valor subisse, e agora eu consegui confirmar, o Fluminense desejaria ficar desses 5 milhões, aceitaria ficar com 90% do valor. 4 milhões e meio de dólares. Não acha esse o valor ideal para venda de Nino, não achava. Mas aceitaria porque a proposta tinha agradado muito o jogador. Só qual que era o problema? O Fluminense queria ficar com 90% do valor, só que só tinha 60% do jogador. Com isso, com essa questão, o Fluminense tentou negociar com o Criciúma, como já fez com alguns dos outros clubes. Tentou ficar com 4 milhões e meio e o Criciúma com $500 mil. Se eu falei euros em algum momento, me desculpa, mas são dólares, tá? Tentou fazer essa operação. Só que o Criciúma foi irredutível e quer os seus 40% em cima dos 5 milhões. Como o Fluminense acredita que 3 milhões ficaria muito abaixo do que de fato é o valor, o Fluminense encerrou o negócio. E como o Fluminense é o dono do jogador hoje, né? É quem tem ali o controle, o Fluminense tem o direito federativo do jogador, então o Fluminense, lembra aquele caso do Evanilson, por exemplo? Evanilson estava no Fluminense, mas estava emprestado, quem detinha o direito se vendia ou não era Tombense. Mesmo caso agora em relação a Nino, quem detém o direito, o Fluminense é dono do jogador, o Criciúma só tem percentual, o Fluminense que define se vende ou não, o Fluminense não quis mais fazer a venda. Bem, qual que é o próximo passo agora? Segunda-feira, data de apresentação, Nino se reapresenta normal pro CT, é jogador do Fluminense e vai normal pra temporada. O jogador achava boa a proposta, enfim, como a gente noticiou aqui, achava interessante, até queria ir, mas não fez pressão, nem nada disso. Todas as notícias que eu recebi, inclusive, de variadas fontes que estavam acompanhando o negócio, sempre reforçaram muito um ponto, que é, Nino não via problema nenhum do Fluminense recusar a proposta. Ele era um entendimento, já que no meio do ano tinha uma proposta muito boa pro Fluminense, como eu falei, de um clube árabe, e ele entendeu que naquele momento não era, ele não queria ir pra Arábia, etc. E o clube aceitou também numa boa, não teve pressão. O relacionamento profissional de Nino, assim, é um dos mais elogiáveis, de quem acompanha o Fluminense há muito tempo, de que tem isso, enfim. Essa notícia foi divulgada em primeira mão por mim, né, no Raiz Tricolor, mas minutos depois, em questões de minutos, então provavelmente apurou, né, assim que o negócio foi desfeito. O Globoesporte.com, né, o ge.globo, o Thiago Lima, o Noel, também deu a informação lá no GE.
E é isso. Esse é o cenário. O que pode acontecer ainda? O que poderia acontecer, que seria uma reviravolta, já que a negociação caiu, tá fora, não acontece mais. O que pode acontecer, sendo uma reviravolta absurda, mas aí não é informação, tá? É especulação minha nesse caso. É o Tigres botar o valor a mais. Pagar 4 milhões e meio pro Fluminense, pagar esse 1,5 milhão a mais pro Fluminense e ainda dar os 40% do Criciúma, que seria 1,5 milhão de reais também. Dar esse 1,5 milhão a mais pro Fluminense e dar os 2 milhões pro Criciúma, ou seja, aumentar o valor do negócio. O Fluminense conseguiu isso na negociação. Mas acho bem difícil, porque a forma como o Tigres e vários clubes da Europa, e eu tô incluindo aqui o Tigres como um clube da Europa, por ser um clube com dinheiro, né, mais forte. Eles negociam o seguinte: oferta bizarra pro jogador, convenceu o jogador faz pressão aqui pra ir, eles oferecem um valor baixo pro clube. E aí o clube é obrigado a liberar por causa dessa pressão. No caso de Nino, não houve a pressão por parte do jogador, como já houve em alguns outros casos que a gente já viu aqui. Então esses clubes não costumam pagar muito alto para outros clubes na compra. Enfim, tendo mais atualizações, eu trago mais a oferta. Neste momento, a negociação está encerrada. O Fluminense ficou com o Nino, segue sendo jogador do Fluminense. E com isso... Lembra da informação que eu dei aqui hoje pela manhã de que o Fluminense já tinha um nome ali num pensamento, um jogador que Abel Braga gostava muito e queria, enfim, caso o Nino fosse embora? David Duarte veio como um substituto para Nino, mas o Fluminense tinha um outro nome pensando em de repente, contratá-lo. Esse nome, de manhã... Eu até consegui o nome de manhã, porque eu gravei o vídeo quase de manhã. Eu até consegui o nome, mas o nome eu não... Eu tinha informação confirmada de que era um jogador que a Abel gostava muito disso, mas não tinha confiança de publicar o nome de Lucas Ribeiro, que foi publicado depois pelo site Saudações Tricolores. E confirmado por mim, porque era o mesmo nome que eu tinha, né? Mas eu segurei porque eu não tinha confirmação segura das fontes de que era esse o nome mesmo. Lucas Ribeiro, zagueiro do Internacional, que foi do Internacional, estava emprestado pelo Hoffenheim, e alguns detalhes da negociação, que agora não acontece mais, né? Não vai acontecer mais, mas alguns detalhes de como como se daria essa contratação. Eita, barulhinho aí no computador, porque eu tô localizando aqui minha apuração. É de que coisas que facilitariam. Abel Braga, a expressão que eu ouvi foi até engraçado. Abel Braga é maluco no jogador e os empresários, um dos empresários de Nino é o mesmo empresário de Lucas Ribeiro. Isso facilitaria uma possível negociação que o Fluminense só faria sem usar o dinheiro de Nino, porque seria por um empréstimo do Hoffenheim sem custos, como foi o empréstimo pro Inter, um empréstimo de graça, só com uma opção de compra que o Fluminense exerceria ou não. Confesso, não conheço o Lucas Ribeiro, então não sei se é bom ou se é ruim. Vi alguns torcedores do Inter até criticando, mas às vezes também tem muito daquilo, né? O Abel contratou, o Abel sai, enfim. Mas não seria um gasto dinheiro. Teria um problema ali de Luan Freitas, mais uma vez, continuar lá atrás na fila, né? Mas enfim, o negócio não vai acontecer se Nino não sai. O negócio com o Lucas Ribeiro também não acontece. Duas notícias, essas até um pouco mais rápidas, né, que são muito mais de atualização. Germancano chegou no Brasil nesta quinta-feira, como informei hoje cedo também, se apresentaria ao Fluminense nesta sexta para assinar contrato e ser anunciado. Informação do Marcelo Neves, do jornal O Globo, é de que o jogador está com Covid, testou positivo para Covid-19 e com isso precisará cumprir uma quarentena e não será não estará presente nessa sexta, nem para ser anunciado ainda, nem nada, e também não estará presente no início da pré-temporada com os jogadores. Ele tá sem sintomas, enfim, tá cumprindo lá o isolamento na casa dele, ainda bem, também não tem qualquer tipo de problema, e vai assinar quando puder, quando for liberado, né? Dado ali o período de quarentena, não sei quanto que ele vai estabelecer ali, são 10 dias, enfim, se estando assintomático, talvez ele só possa fazer exames e ser apresentado lá por volta do dia 15, dia 17 de janeiro. Então, Germancano possivelmente é um dos jogadores que não deve atuar nas primeiras 2, 3 rodadas do Campeonato Carioca, por ter essa pré-temporada mais curta. Uma pena, mas que bom que ele tá sem sintomas, né? Em relação à vinda dele, ele tá no Brasil, né? Mas
testou positivo, vem para o Rio de Janeiro semana que vem. A passagem dele foi remarcada para quarta-feira que vem, ou seja, por volta do dia 12. Então, deve ali ser apresentado por volta do dia 13, dia 14, aqui no Fluminense. Espero que corra tudo bem. E para fechar, a última informação é uma notícia divulgada pelo Sport News Mundo de que o Vasco aceitou, tudo certo, o aluguel do Fluminense para jogar lá contra o Milionários da Colômbia na segunda fase, na pré-Libertadores. Então, está confirmado, né? Já estava meio que confirmado, agora está confirmado numa notícia do Sport News Mundo de que o time tricolor jogará contra o Milionários em São Januário, a partida no dia 1º de março, às 21h30, terça de carnaval e também conhecida como meu aniversário e aniversário do Rio de Janeiro. Essas são as informações. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Não precisa deixar o like. Mas se inscreve aqui embaixo e passa no XBet. Até a próxima, valeu.